A alegria de Deus seja sobre sua vida, a presença do Pai, do Espírito Santo de Deus, a presença de Jesus, o Filho, seja sobre o nosso coração nesse momento, para que esse tempo juntos não seja, continue não sendo um tempo apenas de nos encontrarmos uns com os outros, mas seja principalmente um tempo de nós nos encontrarmos e continuarmos nos encontrando com o coração de Deus. Eu quero isso para a minha vida nessa noite. Tenho certeza que você quer para a sua também. Nós vivemos tempos desafiadores. Eu recebi um texto, que talvez você já tenha lido, mas diz o seguinte: vivemos numa época onde querem que os padres se casem e que os casados se divorciem. Querem que os hetéreos tenham relacionamentos líquidos, sem compromisso, mas que os gays se casem na igreja. Que as mulheres tenham corpos masculinizados e se vistam como homens e assumam papéis masculinos. Querem que os homens se tornem frágeis e delicados e com trejeitos, como se fossem mulheres. Uma criança com apenas 5 ou 6 anos de vida já tem o direito de decidir se será homem ou mulher pelo resto da vida. Mas um menor de 18 anos não pode responder pelos seus crimes. Não há vagas para os doentes nos hospitais, mas há o incentivo e patrocínio do SUS, Sistema de Saúde, para quem quer fazer mudança de sexo. Há acompanhamento psicológico gratuito para quem deseja deixar a heterossexualidade e viver a homossexualidade, mas não existe nenhum apoio deste mesmo SUS para quem deseja sair da homossexualidade e viver na sua heterossexualidade. E se o tentarem fazer, é crime. Ser a favor da família e religião é ditadura, mas urinar em cima dos crucifixos é liberdade de expressão. Se isso não for o fim dos tempos, deve ser um ensaio. Almir Favarin, teólogo, psicanalista. Nós temos sido bombardeados com notícias sobre a exposição da corrupção do nosso país, algo que já estava lá, isso não é novidade para nós, mas estava lá escondido, e nós temos tido uma avalanche de notícias sobre uma ideologia do salve-se quem puder. Deixa eu me resguardar aqui, pegar a minha parte, porque cada um está tomando conta do seu pedaço, eu vou tomar conta do meu também. Sendo legal ou ilegal, prejudicando quem quer que seja. Recentemente nós tivemos uma exposição em Porto Alegre, com cenas de zoofilia, ou seja, sexo com animais, pedofilia, sexo com crianças. E isso foi apresentado, patrocinado por um banco, um dos maiores aqui no país. Aliás, foi feito nas instalações, né, que pertencem a esse banco. E isso foi tudo feito com plena cobertura da imprensa e assim por diante. Depois tivemos uma exposição no Museu de Arte Moderna em São Paulo, onde uma criança, uma menina, e a sua mãe foram convidadas para tocar um homem nu, deitado no chão. Aquilo lá era uma arte. E eu tive uma discussão com o gerente desse banco, né, que patrocinou a primeira exposição, pelo telefone essa semana, e ele falando: isso é porque o Brasil ainda é um país atrasado nessas coisas. Eu falei: meu amigo, eu morei na Europa 19 anos lá, se acontecesse uma coisa dessa, era cana, cadeia, na hora. Isso é um absurdo que não pode ser tolerado. Daí ele ficou quieto, mudou de assunto e tal. Mas a verdade é que nós vivemos dias muito desafiadores. Eu e a Neneta começamos a gravar vídeos para casais, e junto com os vídeos, nós começamos a incentivar as pessoas a entrarem em contato conosco. E começamos a postar nas redes sociais. E o resultado é que nós recebemos e-mails quase que diariamente de casais desesperados, principalmente esposas, que não sabem o que fazer com o seu relacionamento. E há uma situação extremamente desafiadora entre nós. E eu creio que há um propósito para isso. Eu queria tranquilizar o seu coração. Às vezes eu me agito e eu começo a perguntar que tipo de mundo que as minhas netas vão crescer. E estão crescendo. E como será o futuro para elas? Que tipo de relacionamento que elas terão? Como que elas criarão os seus filhos e filhas? E meu coração começa a ficar ansioso, mas eu queria trazer uma palavra de esperança para o nosso coração aqui essa noite. Porque há um Deus, e um Deus que primeiro é fiel, um Deus que não nos abandonou, Ele não virou as suas costas para as nossas vidas, nossas famílias, para o nosso país. É um Deus que
atua com um projeto em mente, ele tem um projeto no seu coração e ele está fazendo todas as coisas segundo esse projeto. E é um Deus que se vale de situações como essa. Aliás, ele traz situações como essa que nós estamos vivendo para que ele cumpra o seu propósito. Quando Deus levou o povo para ser cativo na Babilônia, havia um propósito para aquilo. Ele pegou o seu povo e levou para eles serem cativos, escravos, na Babilônia. A Babilônia era muito pior que o Brasil. A Babilônia era a mãe das meretrizes. É o título que ela recebe na Bíblia. A Babilônia era um país não apenas extremamente corrupto, mas extremamente devasso. Moralmente, sexualmente, em todos os sentidos. Deus pega o povo dele e vai colocar lá dentro da Babilônia. Sabe por que isso? Deus queria gerar um contraste ali. Ele queria que o povo dele soubesse o que é a realidade da humanidade sem a presença de Deus. Então, quando nós olhamos ao que está acontecendo muitas vezes, em tudo isso que nós relatamos aqui, Deus está gerando um contraste no nosso país, na minha vida e na sua vida, para que a gente saiba o que é um coração, uma vida que anda sem a direção de Deus, que anda sem a presença, o Espírito de Deus. É deprimente, é enojante, se existe essa palavra, é repugnante, porque não há nada que seja realmente bom, se não vier do Pai das luzes, dos céus. Então tudo aquilo que vem da nossa própria natureza, na verdade é terreno, é demoníaco, é ruim. A segunda razão de que Deus traz situações como essa, ou permite que situações como essas aconteçam, e que realidades como essas nos rodeiem, para a gente entender, a gente precisa lembrar daquilo que estava acontecendo na época que Jesus veio. Quando nós lemos lá os relatos de Mateus, Marcos, Lucas e João, a nação estava sob domínio de uma nação pagã, de Roma, que era uma nação que se importava apenas com poder e dominação, era tudo que valia. Uma nação também dominada por orgias sexuais de todos os tipos, e onde tudo valia. E essa nação dominou a nação, o povo de Deus. Mas é justamente no meio de um ambiente como esse que o Cristo é revelado. Nós vivemos esse momento no Brasil, para que primeiro nós, o povo de Deus, possamos entender o contraste daquilo que é uma vida com Deus e uma vida sem Deus. Mas também para que, no meio dessa confusão toda, o Cristo seja revelado. O Messias, Cristo Jesus, seja trazido à luz. E eu quero que a minha vida faça diferença nesse país. Eu quero que a minha vida possa contar nesse processo que é de Deus. Mas para isso, existe um princípio bíblico que nós não podemos esquecer. Um versículo muito conhecido, que faz toda a diferença na nossa vida. E eu comecei a entender melhor por que esse versículo é chave para esse tempo. Por que esse princípio é o segredo para que a nossa vida não se renda à realidade à nossa volta. Para que as nossas famílias não sejam afogadas por esse tsunami de imundícias. Para que a nossa vida resplandeça, a nossa casa resplandeça e cumpra o propósito de Deus que Deus determinou. É aquilo que está escrito em Provérbios, capítulo 4, verso 23. Talvez você saiba até de cor. Provérbios 4, 23. Lá diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse versículo foi escrito pelo filho daquele rei de Israel, Davi, que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E Salomão,
Ele sabia disso na teoria, mas ele teve que viver isso na prática, quando seu coração se corrompeu. Ele esqueceu de guardar o seu coração e ele se corrompeu. Mas no final da vida ele escreveu novamente sobre isso, da importância de nós guardarmos o nosso coração. Antes do século XV, medição de tempo era muito complicado, muito impreciso. Mas daí, teve um físico holandês que criou um negócio chamado relógio de pêndulo. Você já viu o relógio de pêndulo? Na casa da avó do César tinha um enorme, né, César? Da avó Nedina, desse tamanho assim. E aquele pêndulo ficava lá, né, indo e voltando, e voltando. Relógio de pêndulo foi uma revolução na marcação do tempo. Porque, a partir dali, o tempo começou a ser marcado com muita precisão. Só que esse físico, ele começou a notar um negócio interessante. Ele tinha lá na sua oficina tinha um solo de madeira, e na sua oficina ele tinha vários relógios de pêndulo, que ele ia construindo e colocando lá. Um dia, ele notou que os pêndulos se sincronizavam sozinhos. E ele ficou intrigado com aquilo lá. Por exemplo, ele colocava os relógios para funcionar, e quando começava a colocar para funcionar, cada pêndulo estava oscilando numa frequência diferente, né? ou, na verdade, num ponto diferente, cada um num lugar diferente. Mas, no máximo, em 5 minutos, ele voltava lá, e todos os pêndulos iam para o mesmo lugar juntos, depois para o mesmo lugar, depois para a esquerda, depois para a direita. E eles continuavam sincronizados. Ele ficou intrigado com aquilo lá. Hoje a ciência sabe, é um princípio físico chamado entanglement, mas que talvez traduzido seja arrasto, seja a melhor tradução. Porque o solo era de madeira, então a frequência de oscilação do pêndulo era transmitida pela madeira do chão e começava a sintonizar, afinar o movimento dos outros relógios de pêndulo. Isso é um princípio que acontece hoje, é conhecido em várias áreas da natureza. Por exemplo, mulheres que, num grupo, começam a regular os seus ciclos menstruais, porque estão juntos durante todo o tempo. Ou, por exemplo, um cardume de peixes que nadam sincronizados, com nado sincronizado de maneira maravilhosa. Pássaros que fazem a mesma coisa também. Ou numa multidão que alguém começa a aplaudir e todos aplaudem em sincronismo também, de maneira sincronizada. Ou quando você está num lugar, uma pessoa começa a rir, todo mundo começa a rir também. Existe um sincronismo que acontece na natureza e que é um fenômeno natural. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, as realidades que a gente vive como país, como cultura, tudo isso que nós mencionamos e tudo mais, existe uma sincronia de cultura que acontece à nossa volta. Então, uma coisa que passa na televisão e é repetida, aquilo lá começa a ter uma certa sincronia com o nosso coração. Começa a ser algo que nós começamos a aceitar como sendo a normalidade. Entende isso? Então, nós começamos a ter nós começamos a afinar as nossas crenças, as nossas percepções com as das pessoas que estão à nossa volta. Isso é um fenômeno também bem conhecido, um sincronismo cultural que acontece. O nosso comportamento ele é determinado por uma combinação de coisas. Nós temos, primeiramente, valores. Por exemplo, o seu comportamento, em parte, é determinado por aquilo que é importante para você. Não é verdade? Então, por exemplo, se eu e a Neneta, hoje a gente foi tomar um sorvete, agora à tarde. Sorvete é uma coisa que eu e ela gostamos, é algo que é valoroso, de certa forma, para nós, então nós fomos lá. Isso determinou um comportamento nosso. Se a gente não gostasse de sorvete, a gente não ia tomar sorvete, não é verdade? Ou se você dá importância para alguma coisa, aquilo lá passa a influenciar o seu comportamento. Valores são importantes. Aquilo que nós acreditamos também é importante. Se eu acredito que, por exemplo, relacionamentos familiares são importantes, então eu vou dar prioridade no meu relacionamento familiar, aquilo lá influencia o meu comportamento. A combinação dessas duas coisas, de valores e crenças, nós chamamos de atitude.
E a atitude determina o nosso comportamento. Quando nós juntamos a atitude de várias pessoas juntas, nós temos uma cultura, que são um conjunto de crenças, conjunto de valores de todas as pessoas ali. E esses valores, eles se sincronizam, nós vamos equalizando, nós vamos fazendo com que eles sejam parecidos, conforme nós vamos convivendo uns com os outros. Mas a Bíblia está falando aqui que, acima de tudo que a gente deve guardar o nosso coração. Então, deixa eu te contar um segredo agora, que é descrito por um cardiologista americano chamado Alan Watkins, e é reconhecido também pela ciência, que é o seguinte: o nosso corpo, ele funciona sincronizado também. A gente achava que tudo aquilo que a gente decide, como que a gente vive, os nossos valores, as nossas emoções, a gente achava que acontecia tudo na nossa cabeça. Sabe o que tem sido descoberto recentemente? Que nós temos neurônios esparramados em várias partes do corpo, inclusive nos intestinos, no abdômen e no coração. E que existe uma comunicação constante desses neurônios com o nosso cérebro. Você sabe como é que você decide alguma coisa? Vamos supor que você escuta um tiro ali de fora agora. Você percebe que um tiro foi dado. Você dá um pulo na cadeira, não dá? Não é verdade? Se alguém desse um tiro ali fora, você provavelmente daria um pulo na cadeira. Deixa eu te contar um negócio muito interessante. Quando você escutou esse tiro, o som chegou no seu ouvido e foi através de um neurônio que liga o seu ouvido até a base do seu cérebro, e ali, um pedacinho do seu cérebro chamado amígdala, duas pelotinhas na base do seu cérebro, detectaram que aquilo lá era um perigo, e criaram uma reação física em você, e você pulou, antes de você perceber que o som tinha acontecido. E daí o seu consciente percebe aquilo lá, e você monta uma história para explicar aquilo lá na sua parte consciente. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo aquilo que a gente faz é resultado de uma combinação da nossa parte consciente com a nossa parte inconsciente, dos nossos pensamentos, mas antes dos pensamentos, a gente processa o nosso emocional. Quando a Bíblia fala de que o mais importante de tudo é a gente guardar o nosso coração, quando a Bíblia está falando de coração, sabe do que a Bíblia está falando? Eu li isso daqui e falava assim, é porque na época que foi escrito isso daqui, eles não sabiam que tudo é no cérebro, né? Mas eu vou entender isso daqui, eu vou relevar, né, o que o provérbio está falando, é porque o povo não sabia naquela época. A gente vai assim dando explicação, assim, vamos ajudar Deus aqui, né? Vamos arrumar uma explicação para esse versículo que fica assim mais convincente. Não, gente, isso aqui é porque naquela época eles não sabiam que tudo é no cérebro, por isso está falando no coração. Pois é, daí vem mais para frente, eu penso que Deus fica lá assim. Um dia eles vão descobrir como é que as coisas funcionam realmente. Daí vem assim, os cientistas falam assim, gente, nós descobrimos um negócio. O coração, ele sincroniza o corpo inteiro da gente, inclusive o nosso cérebro. Ele é o pêndulo mais forte do nosso corpo. O sinal elétrico dele é 60 vezes maior do que o sinal elétrico do cérebro, mais forte. Ele é todo sincronizado porque as células do coração têm que bater todas juntas. As ondas eletromagnéticas que ele gera para todos os lados é muito maior do que qualquer outra parte do cérebro. E eles descobriram recentemente que o nosso coração, ele sincroniza todo o corpo. Ele inclusive determina como que o cérebro vai funcionar através desse sincronismo. Você já pensou que coisa louca? E a Bíblia já fala isso há séculos. E a gente não levava a sério. Então, quero te contar uma coisa. Deus já sabia de tudo isso. E Deus já tinha preparado a solução para tudo isso, antes de qualquer cientista descobrir. Deus falou assim, querido, guarda o seu coração. E eu estou falando de coração mesmo. Eu estou falando de tudo aquilo que envolve pensamentos, emoções, e não apenas isso. Mas quando a gente lê coração na Bíblia, é aquilo que nos liga à eternidade, a Deus. Deus fala que Ele iria colocar o seu espírito, a sua eternidade, a sua presença, no nosso pulmão, não no nosso coração.
no nosso coração, essa aliança que Ele faria conosco, Ele colocaria o seu Espírito em nós, habitaria agora o nosso coração, aquela parte de nós que se comunica com todo o restante, que sincroniza todo o restante. Uma vida, então, com Deus é uma vida onde o Espírito dEle traz uma sincronia de todas as coisas, porque nós estamos agora com o nosso coração conectado na eternidade, ao próprio coração de Deus, através do Espírito de Deus que habita em nós. E sabe o que regula o coração? Que ajuda o coração a sintonizar? É a respiração. Que coisa interessante. Deus cria o homem e vai lá e sopra o Espírito dele em nós. E aquele sopro penetra a nossa vida e cria agora uma harmonia no nosso coração que se esparrama por todo o nosso ser, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, conectado ao coração de Deus, à eternidade de Deus, ao Espírito do próprio Deus. Que coisa maravilhosa. Isso, e é por isso que então nós precisamos guardar o nosso coração. O nosso coração. E coração é emoção, primeiramente. Coração, em seguida, é pensamentos. Mas tudo isso regido pelo Espírito de Deus. E aí sim, nós temos vidas guardadas. Eu queria lembrar daquela história de Saul e Davi. Porque se a gente lembra de Saul e Davi, a gente vai descobrir o que é ter um coração guardado. Lembra de Saul? Lembra que o povo começou a ver que os povos, os países à volta tinham reis, e daí o povo de Deus falou assim, mas nós não temos nenhum rei, nós queremos um rei, é bonito ter rei, olha lá, aquela coisa e tal, nós queremos um rei, queremos um rei. For falar com Samuel, Samuel ficou chateado, falou assim, mas que isso, Deus é o nosso rei, já a gente não precisa de Deus. Mas daí Deus falou assim, Samuel, não fica triste não, eu vou dar um rei para eles. Você vai lá e unge Saul. Gente, Saul era tudo aquilo que você queria ser. Pensa num cara bonito, alto, atlético. Saul, quando ele ficava de pé, a Bíblia diz que, assim, que o ombro dele ficava na altura da cabeça do restante do pessoal. Todo mundo ficava baixinho perto de Saul. Aquele cara assim, sabe, malhadão, saradão, guerreiro, cabelo bonito. O cara era bonito com força e forte. E daí você pega um cara desse e coloca ele como rei. Agora não é só bonito, ele é rico. Puxa vida, eu imagino que as mães todas de todo o reino agora estavam lá. Gente, eu quero que minha filha case com esse cara. Olha só que genrão que eu vou ter. Não é verdade? Ele era rico, mas não era só rico e bonito, ele era famoso. Ele era admirado, ele era amado por toda a nação, porque o povo via ele como um herói. Precisa de mais alguma coisa? É tudo que está todo mundo tentando ser hoje em dia, não é verdade? Fala a verdade. Famoso, rico, bonito, sarado, popular. Está aí. Só faltava uma coisinha para Saul. Um coração afinado, sintonizado com o coração de Deus. Era a única coisa que faltava. E isso daí colocou tudo a perder. Porque os filisteus vieram atacar a nação. Eles, na verdade, estavam em guerra contra os filisteus. E daí lá fala que os filisteus se juntaram com vários outros exércitos e eles estavam lá assim, apavoradíssimos, porque eles viam que eles iam ser destruídos. O que acontece? Eles mandam um recado para Samuel, Saul manda um recado para o profeta. Samuel vem aqui e oferece um sacrifício, um holocausto diante de Deus, nós estamos aqui precisando de socorro de Deus aqui. Samuel era um cara tranquilo. Ele falava assim, daqui 7 dias eu estou chegando aí. 7 dias, eu fiquei pensando. E como se isso não bastasse, ele não chegou no 7º dia, ele chegou atrasado. O que Saul fez? Saul pegou um novilho, ofereceu um holocausto, e falou assim, Samuel não veio, o povo está indo embora, eu estou achando que esse negócio vai dar um maior boró aqui. Saul foi lá, ofereceu um sacrifício, coisa que ele não deveria fazer, tinha uma ordem. As coisas de Deus têm ordem. E ele quebrou essa ordem. Chega Samuel. Uai, Saul, o que é isso que você fez? Não, é porque você estava demorando, e eu fui lá e já dei um jeito de uma situação aqui.
E isso foi recebido de maneira muito triste, né? E daí mais para frente um pouco, Deus dá uma ordem para Saul, e Saul faz diferente. Então daí, quando Samuel chega para confrontar o Saul novamente, ele fala assim: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Olha que coisa, temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adoremos ao Senhor. Olha só, o que é um coração que não é guardado por Deus? Que nós não guardamos o nosso coração diante de Deus, na verdade. Saul estava com medo de perder a fama dele, ele estava com medo do povo. Toda a ansiedade dele era simplesmente medo de não ser mais admirado, de não ser mais o cara, o herói do povo. E nisso ele puxa as vestes de Samuel, as vestes se rasgam, e daí o profeta fala assim: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Quem que é esse homem segundo o seu coração? Davi. Gente, Davi era tudo aquilo que você não queria ser. Tudo. Davi, primeiro, era baixinho. Segundo, era feio. Terceiro, era ruivo. Naquela época, ser ruivo era feio. Hoje é bonito, mas naquela época era feio. Baixinho, era feio. Era pastor, ou seja, tinha uma profissão assim, sem expressão nenhuma, sem relevância nenhuma, sem status nenhum. E como se não bastasse, ele era desprezado, tanto pelo pai dele como pelos irmãos. Quando Samuel foi lá para ungir quem que seria o novo rei de Israel, a família dele, inclusive o pai, falou assim: não, só está faltando agora Davi, mas não esquenta não, não precisa ir lá não. O homem é baixinho, é feinho, fraquinho, só quer saber de pastorear a ovelha e tocar a harpazinha dele lá, esquenta a cabeça com ele não. Nem o pai acreditava nele. Mas Deus fala assim: Samuel, eu não vejo da mesma maneira que os homens veem. Os homens olham as aparências. Eu vejo o coração. Por quê? Porque do coração procedem as fontes de vida. Entende isso? Entende isso? E Davi foi o rei segundo o coração de Deus. Com todos esses problemas que ele tinha, ele foi o rei segundo o coração de Deus. Até quando ele pecou, ele foi confrontado por Samuel e ele se arrependeu na hora. Ele falou assim: pequei contra o Senhor. E ele assumiu toda a responsabilidade do seu pecado e se submeteu à mão do Senhor e foi restaurado. Até na hora que ele estava no pior momento da sua história, ele teve um coração segundo o coração de Deus, um coração quebrantado, afinado, sintonizado com o coração de Deus. Até nisso. Então, eu queria pausar aqui um momento. Eu vou mostrar um negócio para vocês. O reino de Deus é um reino de emoções também, de coração. Esse violão, eu ganhei ele do meu irmão quando eu tinha, acho que, 10 anos de idade. A Gisele não era nem nascida ainda. Mas esse violão daqui foi o violão que eu fiz uma rodinha de samba, que a Neneta estava junto. Você vê assim como é que faz tempo, a gente foi lá para a rodoviária. O César estava junto, estava eu e o César. Ferroviária na verdade, é da Praça da Ferroviária. Fizemos uma rodinha lá, foi assim que eu e a Neneta começamos a namorar. Esse violão estava presente. Esse violão daqui, a gente fez muita serenata com ele, para a Cristina, quando o César estava namorando a Cristina, para a Neneta, para as esposas do restante do pessoal do Sal da Terra, a gente fazia usando esse violãozinho daqui. Tem história. Quando a gente começou a reunir lá na casa do César, a gente tinha os pequenos grupos, esse violãozinho estava lá, a gente tocava.
Quando a gente foi enviado como missionário para fora, o violãozinho foi junto, a gente fez muita reunião com o pessoal lá na Escócia, depois na Inglaterra. Já chorou muito, a gente já chorou muito. Esse violão daqui, ele conhece muitas lágrimas diante de Deus, muitas lágrimas. De momentos onde a gente estava com muitas saudades, momentos onde a gente não sabia como é que as coisas iam ser, então a gente ia chorar diante de Deus. Momentos de muita alegria, onde a gente estava tão transbordante com aquilo que Deus estava fazendo, com a presença de Deus no nosso meio, que a nossa expressão de gratidão vinha através das músicas. O reino de Deus é um Deus que acontece no nosso coração. E guardar o nosso coração e deixar que as nossas emoções sejam um reflexo daquilo que está acontecendo no coração de Deus. Então, eu queria compartilhar um cântico com vocês. Eu sei, faz pelo menos 20 anos que eu não faço isso que eu vou fazer aqui. Então, estou correndo um risco, mas não tem importância, sabe? Davi, quando ele venceu sua primeira batalha, ele chegou nas ruas da cidade. Sabe o que ele fez? Ele tirou a roupa, ficou só de cueca, o que seria o equivalente a uma cueca naquela época, e começou a dançar, feito um louco pelas ruas da cidade. A mulher dele ficou uma vaca de braba. Ela queria matar ele depois. E foi lá dar uma dura nele. Mas ele não estava nem aí, sabe por quê? O coração dele era puro diante do Senhor. Ele estava fazendo aquilo lá de alegria, de puro êxito, de puro regozijo na presença de Deus. Então, queridos, eu não quero pregar uma mensagem aqui para você hoje à noite. Eu queria apenas te encorajar a você ter seu coração sintonizado com as emoções de Deus para a sua vida, para a sua casa. Que Deus visite seu coração de uma maneira que tudo mais vai ficar muito pequeno. E a única coisa que vai importar é aquele tesouro que você está acumulando lá nos céus. Os daqui da terra vão passar. Mas o tesouro que a gente acumula nos céus, ele fica. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno. Na cidade do nosso Deus. Na cidade do nosso Deus, eu santo. Alegria de toda a terra. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer, ó Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só as vozes agora. Queremos o Senhor, teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer
engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és, Senhor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Glória ao teu nome, Senhor. Perguntar então hoje à noite: você quer viver como Saul ou como Davi? Porque é muito chamativo a gente querer a vida de Saul, não é verdade? A gente passa muito tempo querendo viver a vida de Saul. Pode sentar. Mas eu vou ler alguns versículos em Mateus. Diz assim, Mateus 6, diz: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Daí mais na frente ele diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Se você quiser saber se você tem guardado ou não o seu coração, é muito simples. Você pergunta assim: onde é que está meu coração? Onde é que está o meu tesouro, na verdade? Onde é que estão as coisas que são importantes para mim? Porque se aquilo que é importante para você está sendo acumulado lá no coração de Deus, então seu coração está no lugar certo. E ninguém, absolutamente ninguém, nada, pode tirar isso que você está acumulando. Seu coração está sendo guardado, o seu tesouro está guardado. Mas se a minha vida, se os meus valores, se aquilo que é importante para mim são coisas que vão ficar, se a minha vida é toda direcionada para coisas que vão passar, então eu estou colocando o meu tesouro e, como consequência, o meu coração nas coisas erradas. Eu estou desperdiçando a minha vida. Mas sabe, querido, um coração sintonizado com o coração de Deus, ele regula todo o restante. Sabe por que a gente está tudo cansado? Sabe por que a gente está exausto? Sabe por que está todo mundo falando que não aguenta mais? É porque a gente está tentando ser Saul. A gente está querendo aquilo que Saul tinha e que não serviu nada para a vida dele. Entende isso? Isso cansa. Isso cansa porque não leva a gente a lugar nenhum. O que leva a gente para algum lugar, é um lugar muito bom, porque é o lugar de Deus, é quando o nosso tesouro, aquilo que é importante para a gente, é aquilo que permanece, é aquilo que Deus estabeleceu, é aquilo que Deus entregou para que a gente pudesse fazer multiplicar. Sabe o que o nosso país precisa? Mais do que nunca o nosso país precisa de um povo que nada contra a corrente.
um povo que é um povo contra a cultura, não cultura de conhecimento, mas um povo que vai contra a cultura prevalecente nos dias de hoje. Um povo que estabelece um diferencial para a família, para casamento, para a criação de filhos, para a administração financeira, para crescimento, para prosperidade, para saúde, para educação, para tudo. Esse é o clamor da nossa nação nesses dias. E sabe quem é esse povo? Nós somos esse povo, nós somos o sal da terra. A gente canta isso. Está escrito, Mateus capítulo 5. Jesus fala assim, olha, vocês são bem-aventurados quando as pessoas começam a te perseguir, porque elas estão sendo incomodadas, porque você está trazendo uma referência diferente e que incomoda. A Bíblia fala também, ai de vocês quando todos falam bem de vocês. Significa que você está sendo levado pela corrente, querido. Não deixa a sua casa ser levada por essa corrente, pela cultura do momento. Deus te colocou para você ser um diferencial, para você estabelecer a cultura dos céus, aonde você está, aonde você estiver. É para que o seu coração, conectado lá na eternidade, viva agora valores, princípios, atitudes, comportamentos, palavras, pensamentos, emoções, que estão sintonizadas com os céus, com a eternidade, e não com as coisas à nossa volta. Entende isso? Aquilo que Deus te deu e me deu, aquilo que Deus entregou a nós em Cristo Jesus, é eterno, para sempre, vale infinitamente mais do que tudo aquilo que você poderia adquirir em toda a sua vida. E a única coisa que dá sentido para os nossos relacionamentos, para a nossa existência, para o nosso tempo, para o nosso trabalho, para o nosso casamento, para a nossa vida familiar, para o nosso dinheiro. Nada faz sentido se você tira o reino de Deus dessas coisas. Tudo fica absolutamente vazio. Mas há um clamor para que a sua vida seja um diferencial nos dias de hoje. E isso só acontece porque existe uma conexão do seu coração com o coração de Deus, através do seu espírito. E isso envolve toda a sua vida, todas as coisas. Há um chamado sobre a sua vida, entende isso? Deus chamou você, pelo nome, para que a sua vida fosse toda, completa, totalmente sincronizada com o coração de Deus, para que o seu coração fosse guardado no coração de Deus. Entende isso? Esse é o chamado de Deus para a sua vida. Você está aqui hoje à noite porque Deus quer sincronizar seu coração com o coração dele, para que a sua vida seja realmente eterna. Amém? Isso vai mudar tudo. Isso vai mudar tudo. Isso vai mudar os seus pensamentos. Isso vai mudar as suas emoções. Você vai se emocionar com coisas que você não se emocionava antes. E você não mais vai se emocionar com outras coisas que eram importantes para você. Porque o reino de Deus vem e coloca os nossos valores de ponta cabeça. Aliás, eles estão de ponta cabeça, e daí Deus vem e coloca eles no lugar certo. Então, eu quero te convidar nesse momento. Você veio aqui para isso hoje à noite. Talvez você não entendeu ainda, mas não tem importância. Você veio aqui hoje à noite para isso. Para ter o seu coração afinado com o coração de Deus. Para isso. Isso vai mudar todas as coisas na sua vida. Assim, ó. Porque é Deus que faz. Você crê? Eu creio para você. Se você não crê, eu estou crendo para você. Eu estou crendo. O Espírito de Deus está nesse lugar. Eu não estou falando isso assim. Não, o Espírito de Deus está aqui. Ele falou que está. Ele vem para cá. Ele nos trouxe até aqui com um propósito. Ele quer cumprir esse propósito na minha vida e na sua.
você pode virar as costas, sair por aquela porta e falar, boa noite, muito bom, vou acabar de ver o Fantástico. E a vida continua. Mas não é isso que Deus quer para a sua vida. Não é isso que Deus quer para a sua vida. Há um clamor das crianças nesse país, que nem sabem ainda a confusão que eles estão se metendo, o que vem pela frente. Nós desesperadamente precisamos de famílias fortes, relacionamentos fortes, princípios fortes, valores fortes, firmados na palavra de Deus, para que essa nação seja curada. É a sua casa, e não é do seu vizinho, é a sua casa que Deus está chamando, é o seu casamento, entende isso? É a sua vida, que Deus chama para ser cura nessa nação. Mas o seu coração precisa ser afinado, precisa ser sintonizado, precisa ser cheio da eternidade de Deus. Entende isso? Então, nós vamos fazer aqui agora um pacto diante de Deus. Porque Deus está nos chamando para a gente fazer um pacto nesse momento. Uma aliança, que já foi estabelecida em Cristo Jesus, mas nós vamos aqui selar essa aliança, exatamente. Confirmar essa aliança no nosso coração, de que eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Pode acontecer a bagunça que for à minha volta, tem um compromisso na minha vida, que a minha vida é dele, o meu coração é dele, o meu amor é dele, a minha vida toda pertence exclusivamente a ele, e a mais ninguém, e ele faz o que ele quiser da minha vida, amém? Eu não sei se você entendeu. Ele faz o que ele quiser da minha vida. Tira o meu trabalho se ele quiser. Tira. Leva embora. Move as coisas. Me manda para outro lugar. Me leva por um caminho de deserto. Não tem importância. É melhor passar pelo deserto com Deus do que ficar num resort 5 estrelas. Correndo de Deus, fugindo de Deus. Deus nos livre dessa desgraça. O deserto é muito melhor se for Deus que estiver levando a gente para lá. Não precisa ter medo. Deus é sempre bom, mas eu quero andar com Ele. Porque até o deserto é bom se está com Ele. E o resto, nada mais é bom. Amém? Então, querido, Deus está nos convidando nesse momento a selar essa aliança de compromisso, em nome de Jesus. Não diga sim de maneira leviana. Eu vou te chamar aqui na frente, vou fazer isso sim, vou te chamar aqui na frente, mas não vem, por favor, não vem, se é só para Deus te abençoar. Deixa eu receber uma oração aqui para ver se Deus me abençoa, resolve meu problema. Não. Nós estamos chamando você aqui na frente, é para você falar assim, olha, a minha vida, toda ela, sem restrição, tudo na minha vida, eu estou agora colocando na mão de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Absolutamente tudo. E Ele faz o que Ele quiser. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero te convidar para vir aqui na frente, se você quer selar essa aliança. Nós vamos cantar um outro cântico. Vamos cantar esse cântico novamente. Queremos o Teu nome engrandecer. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o Teu nome engrandecer, vamos lá. Oh Senhor, aleluia, Pai.
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Eu e a minha casa serviremos a Ti, Senhor. Amém. Pai, o meu coração é todo Teu, a minha vida é toda Tua, o meu respirar é todo Teu, Pai. A minha esposa é Tua, os meus filhos são Teus, a minha família, Senhor, é Tua, o meu trabalho, Senhor, é Teu, as minhas finanças, Senhor, as minhas posses são todos Teus. Pai, a minha vida pertence ao Senhor. É Teu direito de fazer da minha vida segundo o Teu querer. E eu Te agradeço, Pai, porque o Teu querer é bom, é bom, é bom, é eterno, é cheio de bons frutos, é cheio de bons planos, planos de esperança e de futuro. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Pai, sintoniza o meu coração com o Teu coração, Pai. Afina, Senhor, o nosso coração com o Teu coração, Pai. Sopra, Senhor, o Teu sopro, o Teu hálito sobre a nossa vida, para que todo o nosso coração seja agora rodeado, cheio, transbordante do Teu fôlego, da Tua presença, da Tua harmonia, da alegria que vem dos céus, da paz que vem do Teu Espírito Santo, do poder que vem do Teu altar, da esperança que vem dos Teus projetos e planos para a nossa vida, do gozo que vem do Teu coração para o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, naqueles que estão aqui nesta noite, que têm sido assediados por sentimentos opressivos, sentimentos que têm roubado a alegria, Pai, que haja agora um alívio imediato, instantâneo, vindo da Tua presença, Pai, trazendo paz, Senhor. Pai, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, nós trazemos agora sobre o nosso coração a leveza do Teu fardo,
a suavidade do teu jugo sobre a nossa vida, Pai. A alegria de andarmos e estarmos atrelados ao Senhor através do teu Espírito Santo, em Cristo Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Pai, obrigado pelas realidades que o Senhor está mudando agora, nas dimensões do Espírito. Todas as coisas foram criadas pela tua palavra e nesse momento, obrigado pelas ordens que o Senhor está dando nas regiões celestiais, mudando realidades, transformando o futuro e o presente em cada coração aqui, Senhor. Obrigado por feridas que estão sendo removidas, feridas do passado que estão sendo curadas nesse momento. Pelo teu bálsamo que é passado agora sobre nossas emoções e traz restauração, traz a suavidade que vem da tua voz, do teu carinho para a nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado pela leveza, pela fluidez da tua presença entre nós, Senhor. E obrigado, Pai, porque nós saímos desse lugar, mas não saímos da tua presença. Nós vamos para outros lugares, mas o nosso coração continua no mesmo lugar, em ti, contigo, Senhor, aonde está o nosso tesouro e tudo aquilo que é importante na nossa vida. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado. O nosso Deus, Ele empenhou a sua palavra com relação à minha vida e à sua vida. A palavra dele foi empenhada, é a aliança dele para conosco, não é a sua aliança com Deus. Você não podia fazer aliança nenhuma com Deus, nós não temos a menor condição de fazer uma aliança com Deus, então Deus veio e fez uma aliança conosco, em Cristo Jesus, foi sangue derramado para celebrar uma aliança, que trouxe vida para a minha vida e para a sua. É a única coisa que vale nesse momento, e na nossa vida, é essa aliança, amém? A sua vida acontece debaixo dessa aliança, o seu coração é guardado por essa aliança, e nada mais é importante. Não se amedronte com coisa alguma, você vai começar a ver muita coisa mudando, porque Deus deu uma ordem hoje na sua vida, muita coisa vai começar a manifestar no natural, mas as coisas no sobrenatural já aconteceram hoje à noite na sua vida. Lembre que o propósito disso é só um, é que a sua vida seja sal, aonde você estiver, seja luz, aonde você estiver, para que você conheça o agir de Deus na sua vida, e através da sua vida, em todos os lugares, amém? Amém? É para valer essa aliança? Lógico que é para valer, foi Deus que fez, amém? Então, quero dizer que você é mais que vencedor. Nada, ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Essa é a promessa sobre a sua casa. Nada vai prevalecer contra a sua vida, nada vai prevalecer contra a sua casa. Nenhum plano, nenhuma artimanha, nenhuma armadilha do diabo e todos os seus anjos não tem poder de prevalecer contra a sua casa. Porque a aliança é de Deus para com você, em Cristo Jesus. Foi feita com sangue essa aliança. Amém? Amém. Eu gostaria muito de ouvir depois aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Deus vai manifestar, porque Deus, Ele já comandou na sua vida, mas você vai começar a ver a manifestação disso. Conta pra gente depois, o que aconteceu, como é que isso daí se manifestou na sua vida. A gente gostaria demais de saber, de ter o seu testemunho. Procura a gente aqui durante a semana, domingo que vem, procura a gente, conta pra gente. Como é que foi que isso aconteceu? Vai para casa, querido, presta atenção, vai para casa cheio de expectativa, cheio de alegria, porque é bom, a gente conhece um Deus que é bom, a gente anda com um Deus que é muito bom, Ele é amor, e você vai experimentar uma realidade nova desse amor. Deixa a emoção de Deus tomar conta do seu coração, deixa o abraço, o afago de Deus cuidar da sua vida. Quando você for para a cama, você deita lá na sua cama, sente o braço de Deus te envolvendo, fazendo cafuné na sua cabeça, o Espírito de Deus. Deixa o seu coração ser derretido pela delícia do amor de Deus na sua vida.
É a única coisa que é real mesmo, é essa presença. Nada mais é verdadeiro, só isso. Isso é real, isso é eterno. Vai então, mas vai sendo acariciado por esse Espírito. Vai sendo abraçado por essa presença. Porque Deus cura o seu coração nessa noite. Deus traz renovo na sua vida nessa noite. Para que a sua vida seja nova, tudo novo, tudo novo, tudo novo na sua vida. Tudo novo na sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É assim, assim é. Foi decretado por Deus, assim é, foi decretado por Deus. Amém? Que coisa boa, estou muito alegre, muito alegre. Estou aqui em gozo, eu não queria ir embora, queria ficar aqui. Porque Deus é muito bom. Um beijo no coração de Deus. Um beijo de Deus no seu coração, nesse momento. Vai debaixo dessa paz. Você, sua casa, seus filhos, vão debaixo dessa alegria, para celebrar, para regozijar. Estou muito alegre. Eu levantei com esse salmo hoje. Eu pus no grupo, eu quero ler esse salmo e compartilhar com a igreja. É o Salmo 85. Ó Senhor Deus, Tu tens sido bom para com a Tua terra, fizeste com que Israel prosperasse outra vez. Perdoaste todos os pecados do Teu povo e não olhaste para as suas maldades. Acalmaste todo o Teu furor e deixaste de lado o fogo da Tua ira. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus, nosso Salvador, e não continues aborrecido com o Teu povo. Será que vais ficar irado para sempre contra nós? Será que a Tua ira nunca vai acabar? Dá-nos força novamente, e assim o Teu povo se alegrará por causa de Ti. Mostra-nos, ó Senhor, Deus, o Teu amor, e dá-nos a Tua salvação. Eu escuto o que o Senhor está dizendo. Para nós, o Seu povo, para nós, os que somos fiéis, Ele promete paz, se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra, e a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom, e a nossa terra produzirá suas colheitas. A justiça irá diante do Senhor, e preparará o caminho para Ele. Que esse seja a fidelidade, o amor, que o nosso coração seja esse lugar, onde a fidelidade, o amor, a paz e a justiça se encontram e se beijam. Amém? Esse salmo, essa oração já foi respondida na sua vida. Não vai ser, não vai acontecer, daí já foi respondido na sua vida. Amém? Já é assim. Amém. Graça e paz sobre sua vida, em nome de Jesus.